Eles estão fazendo festa, né? Eu vou te questionar sobre essas questões. Vamos lá. 1, 2, atenção, gravando. Olha o último, 3. Amigos da TV Serra Farroupilha, meus cumprimentos, minha saudação, é hora da nossa entrevista do dia de hoje, aqui pelos canais 26 e 526 da NET. Além da NET, você nos acompanha também pelo Facebook TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta a nossa página, siga a nossa página e ali você encontra na íntegra esse programa. E ainda tem o nosso canal no YouTube, TV Serra Farroupilha, com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra. Eu quero pedir licença para remover nesse momento a máscara a fim de que a gente possa ter uma comunicação mais audível, um pouco melhor com vocês. Mas precisamos fazer o uso da máscara. Nesse momento, o convidado também retira a máscara. Nós estamos a uma distância de um pouco mais de 1 metro, então a gente pode também estabelecer esta situação para esse momento. Carlos Alberto Paese, presidente do Observatório Social, é o nosso convidado para a entrevista do dia de hoje. Presidente Paese, obrigado pela presença aqui. Bem-vindo, tudo bem? Quem agradece somos nós, a oportunidade de mais uma vez colocar o que é o Observatório, como age o Observatório e o que está fazendo o Observatório. Pois é, presidente, a pergunta, né, parou tudo, a pandemia da Covid-19 paralisou num determinado momento, agora a gente já tem retomado algumas atividades, não como estava até 20 de março, mas enfim, uma retomada gradual. A pandemia também afetou os trabalhos do Observatório Social, houve algum período de paralisação completa, como é que está a situação no momento? O Observatório não parou, o Observatório continua trabalhando normalmente, o que a gente está trabalhando é em casa. Home office. Em home office, onde a gente tem lá 10, 12 voluntários que se disponibilizaram a fazer esse trabalho. E eu posso dizer que a gente está trabalhando mais do que a gente trabalhava antes. O que a gente deixou de fazer é aquelas reuniões semanais, onde a gente se reunia e discutia. Presenciais? Presenciais, a gente se reunia ou lá na sede do Observatório, lá na UX, que é sempre bom destacar, que a UX é uma parceira nossa, e cedendo até as instalações, e a SIX, que disponibiliza, porque fica mais fácil para a gente se encontrar aqui nas quintas-feiras, às 18 horas. São dois polos, um na UX, claro que lá está a estrutura, e a SIX, questão logística. A questão de logística, porque facilita mais para os voluntários participarem das reuniões. As reuniões são abertas para os voluntários e até para a própria população. Se quiser ir lá conhecer e saber como a gente trabalha, e o que a gente faz, estão abertas as portas dentro aí na UX nas quintas-feiras 18. Infelizmente, em função da pandemia que está acontecendo, a gente está se conversando mais via WhatsApp e via telefone. Sim. O senhor fala que tem mais trabalho, presidente, mais trabalho porque tem uma demanda maior que chega via análise de licitações e ações da administração municipal, ou mais trabalho porque daqui a pouco o pessoal está mais distante na sua casa? Eu coloco de uma forma onde eu vejo assim que, em função da legislação que saiu, em decorrência da pandemia, o governo federal liberou as licitações até R$50 mil. Então o poder público tem que estar livre para gastar, mas mesmo assim a gente questiona os gastos, a gente continua trabalhando e analisando todas as compras, embora não tenha mais processo licitatório. Mas nós estamos em cima e estamos conferindo. Por exemplo, a gente tem alguns dados que eu não vou poder trazer, porque isso a gente só pode falar depois da Assembleia, mas tem licitações que tem supostas compras que estavam sendo feitas que a gente já fez o questionamento. E o poder público voltou atrás. Então a gente pegou assim, estamos numa fase onde o gestor público, através da sua procuradoria, o novo procurador convocou o observatório para uma reunião, para estabelecer um relacionamento, porque... Dr. Davi Tolomeotti, o procurador-geral do município. Eu sei que é Davi, agora o restante eu não posso te dizer, porque eu não gravei. Mas a gente teve uma reunião com eles, a gente tratou de sistema de trabalho, o que a gente faz, o que a gente não faz, como a gente faz. Tá? Até vou aproveitar a oportunidade de dizer que o observatório faz uma análise
do processo licitatório, desde o edital, confere. Nós temos instrumentos de trabalho que a gente treina os voluntários para isso. É uma norma geral, não é uma norma do Observatório de Farroupilha, é do Observatório do Brasil. Então as pessoas são treinadas para poderem serem os voluntários que vão fazer esse tipo de análise. Isso não tem custo nenhum, qualquer pessoa pode participar. A gente está sempre, toda vez que eu venho aqui, eu peço, precisamos de mais voluntários. Né? Porque tem aquela voluntários atualmente? Então, em torno de 70, tínhamos 70, mas girem, sai 2, 3, não é sai, se afastam porque tem as atividades. Chegam outros, aí entram oscila entre 50 e 70, então. Na última, vamos dizer assim, na última fala que a gente fez numa emissora de rádio aqui, a gente fez uma colocação e uma ação que a gente fez, que resultou da bendita plataforma, né? Sim. Nós tivemos aí 5 ou 6 pessoas que procuraram, que querem participar em função, a gente percebeu isso. Da indignação? Da indignação. A indignação está fazendo com que as pessoas vejam o observatório como uma oportunidade de também ajudar. Falta o gestor público entender que o observatório é uma ferramenta para ele. A favor dele? A favor dele. E eles nos viam contra. Eu até vou usar o verbo no passado. O antigo procurador nos via como alguém com perseguição política, que o observatório não tem linha política nenhuma. O observatório preza pela correção, pela honestidade, transparência e principalmente pela transparência, que é o que falta. A gente vê as coisas acontecendo assim, atropelando. Vou dar um exemplo lá no final, que a gente ia até conversando com vereadores. Eles disseram assim, olha, durante o ano todo veio, vou chutar um número aqui que de cabeça eu não lembro, 50 projetos. De outubro até dezembro... choveu o projeto. Veio 50, 60. Então, se nós levamos 10 meses para trabalhar 50 projetos, imagina os outros. E aí é que passam as coisas, né? Aí que vem aquela, vamos dizer assim, as questões atropeladas muitas vezes não são bem analisadas e muitas vezes são aprovadas e depois geram toda essa confusão que a gente tem hoje na cidade. Mas eu queria voltar, presidente, à questão do decreto presidencial que permite as prefeituras gastarem até 50 mil, é isso? Isso. 50 milhões? Desculpa. Não, 50 mil. 50 mil reais. E a questão do decreto de calamidade também não permite ao gestor ele ter mais gastos, porque Farroupilha teve a decretação de calamidade e foi aprovado pela Assembleia, né? O decreto dos 50 mil é só para aquelas compras habituais. A calamidade permite que tu faça o gasto do jeito que tu quiser. Porque tu vai usar o fato calamidade. Aí é que a gente entra o trabalho dos voluntários, o trabalho do observatório, o trabalho do Ministério Público, que está trabalhando muito. Tá? Ele está ajudando a controlar. Tá? Porque a gente observa que muitas ações são feitas de forma onde dificultar o trabalho, vamos dizer, do observatório, o trabalho, e aí o Ministério Público tem que agir. Então são coisas que a gente vê que o Ministério Público trabalha, vamos dizer, silenciosamente. No futuro... A população até cobra, muitas pessoas cobram, mas por que o Ministério Público não intervém? Mas está buscando informações? Eles estão sempre, eles estão atuando sempre. O problema é que o Ministério Público, muitas vezes, ele tem que fazer... Tu entrega uma denúncia, algum relatório, uma suspeita, uma denúncia. Sim. O que eles fazem? Eles apuram e remetem a Porto Alegre. Isso é uma sistemática de trabalho, não sei se está funcionando assim ainda. E aí, em Porto Alegre, junta de todo o estado, e aí eles vão investigar, conferir preços, conferir... Isso demanda tempo. Então, muitas ações de tudo que foi apurado até agora vão estourar talvez lá na frente. A gente viu isso nos governos anteriores, que as pessoas já tinham deixado o governo e estavam vindo as ações.
isso vai acontecer automaticamente nessa gestão também. Sim. Bom, voltando à questão do decreto de calamidade. O decreto de calamidade aqui em Farroupilha, que foi publicado pelo prefeito, depois teve a aprovação, o parlamento, a Assembleia também tem que votar, foi votado pela Assembleia. Após a implantação do decreto de calamidade, mudou a sistemática, a forma de compras, o que tem orientado, tem feito a administração municipal? Eles têm feito as aquisições, mas toda aquisição ela faz por convite, ou por a gente tem casos aí, inclusive o fato que estava correndo ontem, a contratação de advogados, coisas assim, né? 120 mil reais. E a gente solicitou informações. Não adianta eu ter uma ficha do tamanho de 48 folhas, se eu não me engano, tá? Sendo que a minha especialidade é meio ambiente, a minha especialidade não é direito contratual. Então, ficou vago isso e a gente fez questionamentos e estamos aguardando resposta. Isso, quer dizer, lá após, está questionado. Vamos aguardar a resposta. Está registrado. A gente enfrentou uma fase ruim nesse período, porque houve uma troca de procurador do município. Saiu o antigo procurador, veio o novo tem que se inteirar dos assuntos. Até voltando, tinha um procurador, Dr. Gelson Priotto, com o afastamento do prefeito Clayton, saiu o procurador, voltou uma equipe de procuradores, Dr. Valdecir, na gestão, sim, durante o período em que o vice Pedro Pedroso esteve na prefeitura, voltou o prefeito Clayton, veio novo procurador, tem trocado bastante. Então, aí tem que se inteirar, e aí essas novas pessoas têm que se inteirar das pautas que existem. Nós tínhamos lá 4, 5 ofícios que a gente fez, que estavam sem resposta. E aí, com o novo procurador, ele pediu mais um prazo para a gente lá de alguns dias para ele se inteirar e já recebemos as respostas. Podemos não concordar com elas, mas isso são outros fatos, né? Mas pelo menos tem os ritos procedimentais. Exato. Porque como é que funciona, tá? Vou explicar novamente isso. O observatório apura, detecta lá alguma inconsistência, alguma irregularidade, algum erro, notifica o gestor público. O gestor público pode concordar com nós ou não concordar com nós. Ele dá as explicações. Se não satisfizerem nós, do observatório, o que a gente faz? Procura-se a Câmara de Vereadores, leva esse ofício, oficia a Câmara de Vereadores, vem uma resposta, lógico que tudo isso vai demandando tempo. Não satisfeito, podemos denunciar para o Ministério Público, podemos denunciar para o Tribunal de Contas do Estado e para o Tribunal de Contas da União. Afinal, hoje, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da União, esse principalmente, nos vem como um braço deles. Então, todos os trabalhos que nós fizemos como observatório são remetidos posteriormente para o Tribunal de Contas da União, se são verbas federais. Então, todas as nossas ações, algumas vão surtir efeitos, algumas, não sei, lá na frente talvez surtam efeitos, mas o que acontece? Como a gente está em Farroupilha, fica mais fácil para a gente detectar os nossos problemas aqui e passar para eles. Porque eles têm vamos dizer assim, toda uma região que eles têm que administrar. É amplo. É difícil para eles conseguirem pegar tudo, vamos dizer assim, analisarem tudo. Então eles fizeram um convênio com o Observatório Social do Brasil e a gente repassa as informações. De que forma vocês do Observatório Social tomam conhecimento, por exemplo, das compras que a Prefeitura de Farroupilha faz? Via editais? Via editais e via no próprio portal de transparência. Todas as compras têm que estar no portal de transparência. A gente teve, assim, por exemplo, teve um caso, tá, que até foi suspenso, por isso que a gente pode falar, na compra de 20 equipamentos, 20 respiradores. Sim. Tá? A gente foi atrás para ver. O preço estava alto, a empresa, numa primeira análise, não teria condições de entregar. É o caso que a gente observa, assim, por exemplo, Santa Catarina, compraram lá, pagaram 33 milhões e até agora? Até agora não veio. Então o secretário foi exonerado, tá um redebu. O que houve? Houve uma interferência do observatório lá.
Em Campo Mourão, se eu não me engano, também teve uma ação, no Paraná teve uma ação semelhante, então a gente vai pegando esses dados, e como a gente troca informações, vamos dizer assim, diariamente com o Observatório do Brasil, então a gente troca muitas informações, e isso tudo hoje está online. A gente teve vamos dizer assim, o Observatório Social do Brasil, ele criou um sistema onde todos jogam as suas dúvidas ali dentro. E aí vem o lado Piauí, o lado... Então vão se pegando as situações. Hoje, por exemplo, assim a gente percebe que existe uma movimentação muito grande em Minas Gerais. Por quê? Porque Minas Gerais é o estado que mais tem municípios. E na última reunião que a gente conversou com o Ney, que hoje já não é mais presidente, né? O presidente é uma colega contadora de Erechim. Ah, é gaúcha. É gaúcha. O nome dela é diferente, fugiu. E o Ney disse, olha, Minas Gerais está com 80 e poucos observatórios em implantação. Então, se nós tínhamos no Rio Grande do Sul 16 observatórios, Minas Gerais estava com 88. Santa Catarina tem 47. Aí Santa Catarina criou o Observatório Estadual. Agora a gente já viu uma ação do Observatório Estadual em cima do governo do Estado. Uhum. Tá? Falta o Rio Grande do Sul criar a estrutura. Como a gente já, vamos dizer assim, existe uma dificuldade muito grande das pessoas, exatamente porque medo de retaliações, que tem, vou deixar bem claro, aqui em Farroupilha teve, tá? Então a gente pode dizer assim, existem, as pessoas têm medo de enfrentar isso. E ao contrário, é mais um motivo para a gente entender. Porque se tu pegar, por exemplo, o Observatório Social de Bento Gonçalves, isso eu cito sempre, ele faz uma reunião cada 3 meses, se eu não me engano, assim, é Pazin, o presidente. Sim, o prefeito Guilherme Pazin. De Bento, ele faz uma reunião cada 3, 4 meses. O prefeito se reúne com o Observatório Social. E com os vereadores juntos. Sim. Em Farroupilha já ocorreu isso? Nunca. A gente já fez, a gente faz, vamos dizer assim, existe um relacionamento muito bom com a Câmara de Vereadores. Existia, quando a presidência era do Ângelo, tá? Antes do Ângelo foi... Ângelo, na Câmara do Sandro? Sandro, eu sempre confundo o Ângelo. O Sandro, um relacionamento muito bom, com o Fernando está muito, se mostrou, vieram conhecer o observatório. A gente fez um convite, eles vieram lá na nossa sede para saber como é, a gente fez uma reunião com toda a mesa diretora da Câmara de Vereadores, aí a gente explanou como funciona, o que é, o que não é, tá? E antes do Sandro era... Antes do Sandro, acho que foi o Fabiano Piccoli. Teve o Fabiano Piccoli... presidente da Câmara, isso. O Fabiano também, que a gente teve uma relação boa. Então a gente percebe assim, as pessoas que não... Ou o Thiago Brunet, não recordo agora. Com o próprio Thiago Brunet também, a gente teve um relacionamento razoável. Foi o Fabiano, o Thiago Brunet, o Sandro e agora é o Silvestrinho, é isso. Todos eles a gente teve um relacionamento, vamos dizer assim, dentro do esperado. Tá? Não posso dizer assim, até porque eles sabem que a gente está controlando eles também. A gente observa os gastos da Câmara de Vereadores, a gente observa as ações. Se tivéssemos mais voluntários, nós iríamos fazer um trabalho semelhante ao que foi feito em Pomerode, se não me engano, Santa Catarina, onde eles fizeram um trabalho que eles fizeram uma avaliação da produtividade dos vereadores. Da produtividade dos vereadores e o custo de cada vereador em função da sua produtividade. Aqui, por enquanto, nada nesse sentido. Nós precisamos, não tem recursos precisamos mais. Nós estamos fechando parcerias. Por exemplo, nós fechamos uma parceria com a UX, onde alunos da UX fizeram um trabalho dentro do observatório. Então a gente está tentando agora, isso tudo travou em função da pandemia, parou aulas, nós vimos tentar incluir dentro das cadeiras dos cursos que tem relacionados como direito, administração, economia, contábeis, alguma cadeira, alguma forma que explique o que é uma licitação, como funciona uma licitação, o que é o trabalho do Observatório Social. Da própria cidadania, né? Exato. Então, estava sendo montado isso, mas em função desses fatos todos, vamos dizer assim, ficou em stand-by. Mas logo ali na frente volta a trabalhar. Tá? Sim. A gente fez o teatro para ir para as escolas. No final do ano passado. Então, a repercussão disso foi muito grande.
Porque a gente vê a criança cobra muito mais do pai. E quando a cobrança vem de um filho para um pai Porque ou de uma criança... a gente observa muito bem assim que tu tá no lado, que CPF na nota, não precisa. Ô pai, tem que pedir. Sim. Então, que puxão de orelhas, hein? Então, a gente já está numa geração que a gente não foi educado para isso. Sim. Eu digo a gente, o pessoal da minha idade, a minha geração. Essa geração nova, se nós trabalharmos eles, logo ali na frente, eles vão ver que dá resultado. Se tiver nota fiscal, se tiver o CPF na nota, as pessoas vão ter... Porque não adianta eu cobrar do político honestidade, correção, transparência, se eu não faço em casa. De repente eu tenho um gato da TV, eu tenho um gato da energia, da luz, da água, eu compro um CD pirata do joguinho lá para o meu filho. Tudo isso é uma forma de corrupção. Então muitas vezes a gente acusa, a gente agride e faz a mesma coisa do lado contrário. Então muitas vezes a gente tem que fazer o meia-culpa, de eu estou fazendo o correto? Sim. Então é fácil a gente ver no outro e jogar pedra no outro, mas a gente tem que olhar também o nosso telhado. Perfeito, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o presidente do Observatório Social de Farroupilha, o Carlos Alberto Paese, hoje é o nosso convidado aqui nos estúdios. Fiquem ligados, a gente volta em seguida. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente inova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. A nossa corrente do bem continua. Você sabia que a máscara ajuda a conter o vírus? Então, sempre que você precisar sair de casa, use a sua. Mesmo as máscaras caseiras impedem a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz e pela boca, formando uma barreira de proteção. E assim, se todo mundo usar, estaremos cuidando um do outro. Mas lembre-se, a máscara não substitui os cuidados de higiene das mãos e do distanciamento, que ainda precisa ser mantido. Use a sua máscara e entre nessa moda do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET, também pelo Facebook TV Serra Farroupilha e ainda pelo nosso canal no YouTube, no mês do primeiro ano da nossa TV Serra. 25 de maio, um ano de transmissões e operações da nossa TV Serra, um ano junto com você, um ano junto com Farroupilha. É nosso convidado aqui nos estúdios hoje, o presidente do Observatório Social de Farroupilha, o Carlos Alberto Paese. Estamos falando sobre os trabalhos do Observatório Social. Presidente, um assunto que rendeu muita manifestação, como a gente diz, rendeu pano para manga aqui em Farroupilha, a compra da plataforma de saúde. A Prefeitura comprou, depois houve uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado suspendendo a compra, depois teve ação, o prefeito recorreu novamente, enfim, N situações.
O que o Observatório fez nessa questão da plataforma de saúde? O Observatório também denunciou as irregularidades que estavam no objeto da compra? A gente apurou, a gente detectou, não concordamos com o valor. No primeiro momento a gente fez questionamentos, aí deram que é um produto sem similar, e aí depois já era... Aí a gente questionou porque como é que iriam pagar tanto por um produto sem similar. Aí já veio, não, que estava sendo usado lá na aldeia, não sei o que, lá no Mato Grosso. E aí a gente nota que existiam algumas informações assim para a gente não conseguir, mas a gente foi atrás e acabamos, estava no hospital, não sei o que, do Exército em Brasília, alguma coisa, fomos atrás e aí a gente foi tentando pegar elementos de uma forma que nós pudéssemos oficiar a Câmara, né? E oficiar o Ministério Público, já que o gestor público estava irredutível. Se juntou, a gente conseguiu juntar via outras entidades, maiores que até o Observatório, né? E aí saiu aquele manifesto das 15 entidades. Das 15 entidades. Entre as quais o Observatório Social. Alguns vereadores se interessaram pelo assunto, procuraram nós, trocamos informações. Teve um vereador que, vamos dizer assim, entrou em contato em Porto Alegre com o Tribunal de Contas do Estado, apresentou lá. O tribunal não suspendeu a compra, ele suspendeu os pagamentos. A liminar é para suspensão dos pagamentos. Aí o prefeito recorreu, e aí houve toda aquela parafernália de mandado de segurança 1, 2, 3, aí eu não sei se foi má fé, ou se foi erro, ou inexperiência do pessoal que estava conduzindo o processo. Veio uma resposta que era para se oficiar até a OAB e se oficiar até o Ministério Público esse tipo de prática, que é uma prática não salutar, que não pode tu entrar com outros mandatos quando tu já tem um que não foi julgado ainda. Ele estava em caráter de liminar. Então aí suspendeu-se tudo, o Ministério Público também está trabalhando em cima disso, a empresa veio para cá, deu explicação, mas o que eu vejo assim, é muito caro, não existe explicação lógica para aquilo tudo que estavam querendo colocar. Além da aquisição, 3 milhões, ela vai pedrada, cercar a manutenção dele também mensal, 200 mil praticamente, né? 196. Mas o que a gente fez, a gente se reuniu com algumas empresas que prestaram serviço para o gestor, com a empresa que presta, fomos buscar informações, subsídios, porque são assuntos que não são do nosso dia a dia. Eu não trabalho na área da saúde, eu não sei o que eu preciso da saúde. Se tu pedir para mim o lado financeiro, nós podemos trabalhar em cima disso. Agora, a questão dos requisitos, então nós tivemos N informações, nós fomos buscar, e tem empresas aí que prestaram serviços, que prestam para 30, 40 cidades aqui próximas, tá? Esteio, Novo Hamburgo, Montenegro, sabe? E nenhuma. Novo Hamburgo, por exemplo, tem um sistema de gestão da saúde. Novo Hamburgo tem o Hospital Regina, se eu não me engano são 3 UPAs e 27 ou 28 postos de saúde, uma coisa assim, e paga 70 mil. Nós íamos pagar 196 quase 3 vezes para 12 postos de saúde, porque o hospital não estava incluso. Aí quando deu a chiadeira, parecia que queriam colocar no hospital também. Então a gente percebe assim que existe... cada pouquinho vinha uma informação nova. É a mesma coisa que aquela história do cercamento eletrônico, que primeiro era também só para identificação. Cercamento eletrônico, o Observatório detectou. Também apontamos. Passamos para frente. O que o Observatório faz? Muito caro? Caro, os fins não estavam bem explícitos. Então isso tudo já foi passado para frente. A nossa atribuição é o quê? É apurar. Se nós não concordamos, oficia-se a Câmara e oficia-se o Ministério Público. Ou muitas vezes direto para o Ministério Público também. Quando a coisa é muito incisiva e muito rápida, que precisa estancar, se passa direto para o Ministério Público. E automaticamente isso depois vai para o Tribunal de Contas. Porque num primeiro momento as câmaras eram só para a questão de segurança.
Aí depois ficou-se sabendo, bem depois ficou-se sabendo que teria multa também. Por excesso de velocidade. E aí então vem uma sequência de fatos que parece que vão acrescentando aos pouquinhos para a população não ficar indignada. Voltando à questão da plataforma, a gente viu que existiam sistemas dentro da própria gestão que forneciam quase tudo aquilo que eles estavam pedindo. Lógico, tinha algumas especificações diferentes, que eu queria saber assim, qual é o usuário do SUS que vai ocupar, vai precisar que a ficha dele esteja em espanhol, em inglês, ele não vai para a Europa. Então são coisas assim, é muita blá 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 para pouca eficiência, pouca, vamos dizer assim, realidade. A questão de identificação por imagem, tem vários sistemas que têm isso. E não iriam custar tudo isso. E a questão, não, porque nós vamos, saiu até que nós íamos travar a questão da saúde no município. Não, travar foi por quê? Porque fizeram uma licitação, não estava dentro das normas que a gente imaginava que fosse, em função de valores e tecnologias que estavam querendo implantar. E nós temos aqui do lado, se eu não me engano é Garibaldi, que tem um sistema do SUS que custa quanto? 20? Não custa nada. Nada. Ah, não, sim, SUS é gratuito. Tá. E está funcionando, Garibaldi, não tem problema de tu não vê alguém brigando por questão de saúde. Vamos colocar uma coisa melhor que o do SUS? Vamos, tudo bem, dentro de valores da realidade financeira. Sim. Porque o município... Não, se o município tem, nós precisamos de N coisas. A fila de espera que nós temos para exame, para cirurgias, eu acho que é mais importante do que o programa. Porque nós vamos ter que usar ficha de papel, foi uma das alegações que deram para nós. Bom, se precisar de ficha de papel, vamos botar esse pessoal todo que tem dentro da máquina trabalhando para preencher ficha de papel. Qualquer um faz uma plataforma. Se tem departamento de TI, que a prefeitura tem, o departamento de TI pode fazer uma plataformazinha para fazer esses controles. Então, cada vez vinha uma justificativa diferente. Eu entendo que devia ter sido ouvida a população. Se criou um conselho de saúde, é para se ouvir o conselho de saúde, não é para tomar as decisões como um rei. Se o gestor procurasse, vamos dizer assim, ouvir as entidades, porque as entidades nada mais são do que a representação da coletividade. Da comunidade, sim. Dos diversos segmentos da comunidade. Se tu pegar a UAB... Os bairros. Tá? Se tu pegar a CICS... Empresarial. Comércio. De lojas. Comércio. E aí tu vai indo, CDL. Sim. Tu olhar aquelas 15 entidades, eu não vou dizer que estava 100% da população de Farroupilha. OAB, os advogados. Vamos colocar que tivesse ali 70%. É muito mais que a maioria. Estava representado. Que se ouvisse isso. Mas a prepotência, vamos dizer assim, das pessoas faz com que eu sou da área e eu sei o que eu estou fazendo. Então, o que mais me deixou, vamos dizer assim, indignado nessa questão da plataforma é que estava se fazendo uma dívida para 4 anos. Que era o contrato era de 4 anos. E aí alguém vai assumir e pagar. Não sei nem se é do partido do prefeito, se vai ser outro partido, outro, não sei. O cara já vai assumir com um ônus, né? Para ficar pagando uma conta que talvez para ele nem sirva aquilo. Talvez para ele servisse aquele do SUS. 196 vezes 48? 48. Né? Ia dar 12 com mais os 3, em torno de 11 milhões, 10 milhões. De 10 a 11 milhões. Isso. Sim. Se fosse 200, daria 8 milhões, 9 milhões e 600. Mais os 13 e pouco que pagavam, ia dar os 12, 13 milhões que eles falam. Quer dizer, ia sobrar uma conta para o próximo prefeito quase de 10 milhões. E outra coisa que causou estranheza era a ânsia de fazer o pagamento da segunda parcela. Já foi paga uma parcela, né, de 1 milhão e alguma coisa. E o contrato resta que pode ser pago até o final 31 de dezembro.
E continua se brigando para tentar se pagar essa segunda parcela. Ela não está paga no momento. Não está paga. E é isso que o Tribunal de Contas do Estado sustou. Sim. É o pagamento da segunda Mas ainda parcela. tem briga para pagar ela? Sim. O gestor ainda... Sim. Esses advogados que estão sendo contratados, eles são contratados do contrato da rescisão. Da rescisão desse contrato de trabalho. Desse contrato da plataforma. Da plataforma. Porque é um valor muito alto. E então a gente, vamos dizer assim, temos que aguardar o desenrolar das coisas. Infelizmente, era nosso dinheiro que estava indo. Sim. Bom, para concluirmos, presidente, como é que está? Tem muita compra sendo feita pela administração municipal nesse período da pandemia, porque, como a gente disse anteriormente, o decreto de calamidade dá liberdade para o gestor comprar, enfim, tomar ações que, usando o recurso que daqui a pouco estava contingenciado numa área, canaliza agora para essa questão da pandemia. Como é que está essa questão de compras da prefeitura? A questão da calamidade... Dos também, né? A questão da calamidade, ela, vamos dizer assim, ela te abre o leque. Tu não tem mais orçamento. Tá? Abre a porteira. O que existe é a questão ética, a questão moral, a questão da transparência, tá? Onde os gestores vão comprar aquilo que precisa. Porque a gente ouvia, cada volta e meia saíam, eu volto a dizer aquelas pérolas, um hospital de campanha para atendimento regional, a gente sempre estava ouvindo coisas assim. Lógico que nós estávamos de olho nisso. Por quê? Porque isso tudo avoluma valores significativos. Um hospital desses de campanha, por menos de 10 milhões, nós não vimos nenhum instalado no Brasil, sendo que alguns até já estão extrapolados. Bem mais caros que isso. Então, a gente estava sempre observando isso e a gente estava fazendo os questionamentos. Aí a gente via que se abortavam isso. Então, eu vejo assim, não tem compras, vamos dizer assim, significativas, mas tem compras. Nós estamos observando e estamos fazendo os apontamentos que precisam fazer. São compras somente voltadas à questão do combate, à prevenção à Covid-19 ou tem outras compras? Não, o município continua funcionando. Tá? O que a gente percebeu assim é que não existe mais até as respostas, vamos colocar assim, não são mais as mesmas que eram. Quando vinham, né? Porque teve alguns, como eu falei antes, nem estavam vindo. Mas vinham respostas assim, para satisfazer o presidente, que é como se fosse meu. Como se o observatório fosse eu. E não é para mim. Tu está dando satisfação, é para a comunidade. Então a gente tinha, vamos dizer assim, a gente via que existia uma implicância. Hoje já não tem mais isso. O setor de compras da prefeitura é muito competente. Muito bom. E tem pessoas que ficam indignadas com algumas ações que se tomam lá dentro. Mas eles têm alguém superior que manda. E eles têm que obedecer, porque senão perdem a... Então, o setor de compras é competente. Esse gestor público, vamos elogiar também, não vamos bater. Comprou um sistema onde eles têm um controle de preços, um comparativo de preços. Eles têm agora algumas ferramentas que eles não tinham lá no início. Isso é mais uma coisa que o Observatório trouxe. Foi mais um bem que o Observatório provocou. Assim como a gente tem, assim, por exemplo, nesse período todo que o Observatório funciona, nós tivemos assim, nós perdemos o Bruno, que era o nosso executivo que foi para dentro, ajudar a gestão. Tá? Então isso para nós foi bom, porque o Bruno alguma coisa melhorou, modificou alguns sistemas lá dentro. Tá? A compra do software de controle de preços, a gente percebeu, a gente fez vários trabalhos junto com um gestor, onde nós tentamos qualificar as micro e pequenas empresas para serem fornecedores, habilitarem elas, porque a gente vê assim um problema, a maioria das licitações, poucas empresas de Farroupilha participam. E até pouco tempo atrás, eu não sei te precisar agora nesse momento, se continua assim, o município de Farroupilha pagava 7 dias após a emissão da nota fiscal. Um bom pagador, um excelente pagador. Tá? Era o município de Farroupilha. Eu não sei como está hoje, tá? Mas é um ótimo cliente para ti. Só que poucas empresas de Farroupilha participam. Então a gente tinha assim, nós tivemos casos aqui que até hoje ninguém soube me explicar e eu não entendo, agora já parece já fizeram novas
aquisições, e aí já são empresas de farroupilhas que estão fornecendo, mas eu vou usar como exemplo assim, uma empresa de Porto Alegre ganhar a entrega do gás. Pô, o gás não termina sempre no mesmo dia para todo mundo. Aí eu tenho que entregar uma escola, um gás lá na escola Carlos Paese, na linha Paese. Eu tenho Outro lá em Caravaggio, outro lá em Medianeira, Nova Milano. Aí o cara vai sair com um caminhão de Porto Alegre para entregar? Como é que ele consegue fazer esse preço? Agora, se eu não me engano, quem ganhou a última licitação é uma empresa de farroupilha. Então são casos assim que a gente ficava na dúvida, mas o processo licitatório estava todo correto. Sim. Agora, o que nós precisamos? De gente, por isso que eu digo que nós precisamos de gente, para conferir realmente a merenda que foi contratada, a merenda que foi comprada. Está chegando ao seu destino? Está chegando aquela merenda na quantidade que tem que vir? Se eu comprei 1.000 pães de 50 gramas, o pão tem 50 gramas? Então, eu estou usando aqui como um exemplo, não tem nada de que a gente possa apurar, até porque nós não temos pessoas para ir lá controlar. A gente procurou o gestor, vamos fazer um trabalho em cima vamos dizer assim, das merendeiras, vamos treinar elas, para elas conferirem isso. Até porque os filhos delas também participam ali da escola, participam da coisa, para elas saberem o que é bom. Nós compramos, vamos dizer assim, a merenda escolar vai ter que ser um pão com manteiga, com uma fatia de queijo e uma fatia de presunto. Está vindo certinho? O presunto é aquele que a gente comprou? Ou trocou a qualidade? Então, é por isso que a gente precisa de pessoas, para poder fiscalizar até isso. Porque se tu pegar no somatório geral vamos dizer assim, de todas as escolas, todos os alunos, quanta merenda tem? Nós tivemos bate-boca com os setores, onde eles queriam comprar a bolacha recheada. E aí a gente questionou, por que a bolacha recheada se ela é mais cara? Não pode ser a bolacha comum? Não, aí eles não aceitam. Então são coisas assim, são questionamentos que ocorreram dentro desse trabalho de todos os anos, que nós precisávamos de quê? De mais voluntários trabalhando. E para fazer esse tipo de conferência não precisa ser voluntário, vamos dizer assim, com faculdade, mestrado, doutorado, coisa assim. Nós precisamos de pessoas comuns. Sim. Uma outra colocação que eu fiz é assim, eu digo, esse pessoal que está em casa, hoje já não pode ser em função da pandemia, mas eu digo assim, aquele cidadão aposentado, aquela dona de casa que também pode, de repente, estar aposentada. Tem lá 2, 3 horas por semana livre. Exato, ele pode vir para o observatório. O único pré-requisito que tem é que não pode ter vinculação partidária. Vinculação partidária, sim. Tudo isso nós precisamos lá dentro do observatório. Perfeito. Presidente, obrigado. Nos estendemos, já extrapolei o horário do programa, mas bem oportuno também. Obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e contamos com a população de Farroupilha que cada vez mais venha para o observatório, porque é uma ferramenta de trabalho que é para nós. Eles estão trabalhando com o nosso dinheiro. Não é o dinheiro dele. Esse dinheiro é nosso e é nós que temos que dizer onde ele tem que ser gasto. Com certeza. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Um forte abraço. Até amanhã nesse mesmo horário com mais uma edição da nossa entrevista do dia. Finalizando o programa, a gente retorna ao uso da máscara. Máscara é proteção. Até amanhã nesse mesmo horário com mais uma entrevista do dia.